Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no nosso podcast. Hoje vamos nos aventurar na obra-prima de George Orwell, A Revolução dos Bichos. Uma história que, apesar de usar animais como personagens, nos leva a refletir sobre questões muito humanas, né? É isso aí. Preparem-se para uma análise da revolução, da intrigante transformação da granja dos animais e de tudo que essa história nos faz pensar. Para começar, vamos situar nossos ouvintes. A história se passa na Granja do Solar, um lugar dominado pelo Sr. Jones. Ah, o Sr. Jones. Hum. Um fazendeiro, digamos, negligente. E cruel também, né? Os animais vivem sob condições terríveis, sofrendo com a tirania dele. É nesse cenário de opressão que a semente da revolução começa a germinar. E a faísca que acende essa revolução. Um sonho. Um sonho, que interessante. Pois é. O velho Major, um porco já velhinho, mas cheio de sabedoria, tem um sonho incrível com uma sociedade utópica. Uma sociedade governada pelos próprios animais, livre da exploração humana. Uau, que sonho poderoso. Imagino que isso tenha mexido com os outros animais. Mexeu. E como? O Vermelho compartilha seus sonhos e suas ideias com os outros animais, e é aí que o conceito do animalismo surge. O animalismo. Isso, uma ideologia revolucionária que prega a igualdade entre os animais e a libertação da opressão humana. É como se fosse um chamado à ação, né? Convocando os animais a lutar por um futuro melhor. Exatamente. E as coisas começam a ferver na Grande do Solar. Reuniões secretas, planos ousados. A tensão aumenta a cada página. Nossa, que clima! E como o velho Major convence os outros animais a embarcar nessa revolução? Através de um discurso memorável, ele expõe as condições miseráveis em que vivem, denuncia a exploração dos humanos e descreve com detalhes a sociedade que poderiam construir juntos. Um discurso inflamado, cheio de esperança e promessas de um futuro melhor. Isso. E sabe o que é mais irônico? Logo após esse discurso inspirador, o velho Major morre. Ah, não! Que triste. É uma perda enorme para os animais. Mas, por outro lado, a morte dele acaba servindo como combustível para a revolução. Entendo. A saudade e a vontade de honrar o legado dele, isso tudo impulsiona os animais a lutar com mais garra ainda. Sem dúvida. É como se a chama da revolução tivesse se intensificado. E é nesse momento que dois personagens-chave entram em cena. Snowball e Napoleon. Dois porcos ambiciosos que assumem a liderança do movimento. Ah, os porcos, sempre inteligentes e estratégicos? Pois é. Eles usam slogans simples, fáceis de entender e memorizar para mobilizar os animais. Uma tática inteligente para unir a todos em torno de um objetivo comum. E não para por aí. Eles também criam os 7 mandamentos do animalismo, uma espécie de constituição da nova sociedade que eles almejam construir. Os 7 mandamentos, regras claras para guiar a revolução e garantir a igualdade entre os animais. Exato. Enquanto os animais se preparam para a grande mudança, algo inesperado acontece. O que acontece? A revolução estoura de repente. Uau! E o que desencadeia esse levante repentino? A fome. O Sr. Jones, em mais um ato de negligência, esquece de alimentar os animais. Nossa, que situação desesperadora. E a fome, aliada à opressão que já sofriam, leva os animais a se rebelarem. E, para surpresa de todos, eles conseguem expulsar os humanos da fazenda. Caramba! Uma vitória emocionante que reviravolta. Demais! É um momento de pura euforia para os animais. Eles celebram a liberdade conquistada, queimam os instrumentos de opressão, como chicotes e correntes. Que atitude simbólica. É como se estivessem se livrando de todo o sofrimento do passado. Exatamente. E, para marcar essa nova era, eles renomeiam a propriedade para a Granja dos Animais. É o início de uma nova vida, um novo capítulo na história daqueles animais. Que fase empolgante. E, de fato, no começo, a Granja dos Animais é um verdadeiro paraíso. Os animais trabalham duro, motivados pela promessa de um futuro melhor e mais justo, guiados pelos princípios de igualdade e fraternidade. É a concretização do sonho do velho Major, né? E o Boxer, um cavalo forte e dedicado, representa bem essa fase inicial. Ele trabalha incansavelmente, sempre com o lema "trabalharei mais" na ponta da língua. Que personagem inspirador. Ele personifica a força de vontade, a esperança em um futuro melhor. É isso aí. Mas, com o passar do tempo, as coisas começam a mudar na Granja dos Animais. Mudar? Como assim? Aos poucos, os porcos, com sua inteligência, começam a assumir um papel central na administração da granja. Isso é bom ou ruim? É aí que as coisas começam a ficar interessantes. Alguns detalhes levantam suspeitas, sabe? Por exemplo, o leite e as maçãs, que eram produzidos em abundância, começam a sumir misteriosamente. Sumiram. Que estranho. Para onde será que foram? É uma pergunta que não quer calar. Parece que a igualdade pregada pelo animalismo já está sendo posta em xeque. E parece que a coisa vai complicar. Complica mesmo.
A situação piora com o debate acalorado sobre a construção de um moinho de vento. Um moinho de vento, qual a polêmica em torno disso? É que o moinho se torna um símbolo de progresso, mas divide os animais. Snowball defende a construção com unhas e dentes, vê o moinho como um passo para um futuro mais próspero, com avanços tecnológicos e mais conforto para todos. Faz sentido. Um moinho de vento poderia facilitar a vida dos animais, modernizar a granja. É, mas Napoleão se opõe à ideia, priorizando outras questões, como a produção de alimentos e a segurança da granja. Ele prefere focar no presente, garantir o básico antes de investir em algo novo. Isso. É. E a tensão entre Snowball e Napoleão só aumenta, criando um clima de rivalidade e desconfiança. Nossa, que situação tensa! E como essa disputa termina? De forma dramática. Durante uma assembleia, os animais estão prestes a votar a favor da construção do moinho. Quando? Quando? Conta logo. Napoleão, usando de uma tática, digamos, pouco democrática, revela sua arma secreta. Cães ferozes, treinados em segredo. Ferozes, que medo! Ele usa os cães para expulsar Snowball da granja e assumir o poder de forma tirânica. Nossa, que golpe baixo! E os outros animais? O que eles fazem? Ficam atônitos. Imagina a cena, a votação interrompida, Snowball fugindo para salvar a própria vida, os cães rosnando para todos os lados. Que situação caótica. Coitados dos animais, iludidos com a promessa de um futuro melhor. A partir desse momento, a granja dos animais entra em um novo capítulo, marcado pelo autoritarismo de Napoleão. E o que acontece com Snowball? Ele consegue escapar? Ninguém sabe ao certo o destino dele. Uns dizem que ele fugiu para outra fazenda, outros que foi morto pelos filhos de Napoleão. Mas o fato é que ele desaparece completamente da história, deixando um vazio de poder que é rapidamente preenchido por Napoleão. Parece que a revolução tomou um rumo bem diferente do que os animais esperavam. E agora, o que será da granja dos animais? O que o futuro reserva para aqueles animais que sonhavam com liberdade e igualdade? Essa é uma pergunta que vamos responder no nosso próximo episódio. Fiquem ligados para descobrir como a tirania de Napoleão se consolida e como a granja dos animais se transforma de um sonho utópico em um pesadelo autoritário. No último episódio, a gente viu como a revolução tomou um rumo inesperado, né? É a expulsão dos Snowball, os cães ferozes. É de arrepiar. E o que me impressiona é como Orwell, mesmo usando animais como personagens, consegue fazer um paralelo tão preciso com regimes totalitários. Verdade? É como se ele estivesse nos mostrando, através da granja dos animais, os mecanismos de poder que operam em regimes autoritários. Exatamente, e cada personagem parece representar uma figura histórica ou um grupo social da época. O Napoleão, por exemplo, com toda a sua ambição e autoritarismo, me lembra muito Stalin. Nossa, é verdade. A forma como ele concentra o poder em suas mãos, elimina seus oponentes, usa a propaganda para controlar a narrativa. Assustador como a história se repete, né? E o Snowball, com suas ideias inovadoras e seu discurso cativante, lembra o Trotsky. Faz sentido. O Trotsky também defendia uma revolução mais global, enquanto Stalin priorizava a consolidação do poder na União Soviética. Exato. E a rivalidade entre Snowball e Napoleon, a disputa pelo poder, a forma como Snowball é demonizado e transformado em inimigo público. É como se a gente estivesse vendo a luta interna pelo controle do Partido Comunista na União Soviética. E Squealer, não podemos esquecer dele. Squealer, o mestre da propaganda. Ele é a voz do Napoleão, o porta-voz do regime, responsável por distorcer a verdade, manipular os animais e justificar as ações cada vez mais tirânicas dos porcos. Ele usa a linguagem de forma persuasiva, repetindo slogans e frases de efeito para incutir medo nos animais e convencê-los de que o Napoleão é o único líder capaz de guiá-los. E o mais assustador é que ele faz isso de forma tão convincente que os animais acabam acreditando nele, mesmo quando a realidade mostra o contrário. É como se eles estivessem presos em uma bolha, alimentados apenas com informações controladas pelos porcos. E o Boxer, coitado. Ele representa a classe trabalhadora que, mesmo explorada e manipulada, continua leal ao sistema. É de partir o coração. Ele acredita piamente no Napoleão e nos ideais da revolução, trabalha incansavelmente, mesmo com a saúde debilitada, repetindo o tempo todo. Napoleão está sempre certo. E a morte dele é uma das cenas mais tristes e revoltantes da história. Depois de se dedicar tanto à granja dos animais, ele é simplesmente descartado pelos porcos quando já não serve mais para nada. E a gente percebe como os porcos distorcem os 7 mandamentos para justificar suas ações. É impressionante. A cada mudança nos mandamentos, a gente vê como eles se afastam dos ideais da revolução e consolidam seu poder. É assustador como a gente consegue traçar paralelos com a realidade, né? Total. A manipulação da informação, a propaganda, a perseguição aos dissidentes. São táticas que, infelizmente, ainda são usadas por regimes autoritários em vários lugares do mundo.
E a Revolução dos Bichos serve como um alerta, um lembrete de que a tirania pode se manifestar de diferentes formas e que precisamos estar sempre atentos para combatê-la. É isso aí. A Revolução dos Bichos nos convida a questionar o poder, a lutar por nossos direitos e a defender a liberdade e a justiça. E você, o que acha? Já se sentiu manipulado por alguma propaganda ou discurso? Já presenciou alguma situação em que a verdade foi distorcida para beneficiar alguém? Compartilhe suas reflexões com a gente. Afinal, a obra de Orwell nos convida a pensar criticamente sobre o mundo ao nosso redor e a lutar por uma sociedade mais justa e igualitária. E sabe o que mais me deixa pensativa? Como Orwell mostra que não basta apenas derrubar um regime opressor. É verdade. É preciso estar atento para não cair nas mesmas armadilhas, não repetir os erros do passado. Exatamente. Os animais se livram do Sr. Jones, mas acabam criando um novo sistema de opressão, com os poucos no comando. É como se a natureza humana, mesmo com as melhores intenções, tivesse uma tendência a reproduzir as mesmas estruturas de poder. A gente vê isso em tantos momentos da história, né? É verdade. E o mais impressionante é como Orwell consegue transmitir essa mensagem tão complexa através de uma história com animais. Verdade? A linguagem que ele usa é simples, mas muito poderosa. Ele te prende do início ao fim, te faz questionar tudo, sabe? Tal. E a ironia, o sarcasmo, tudo na medida certa. É como se ele estivesse rindo da nossa cara, nos mostrando como somos ingênuos e previsíveis. E é aquela cena final. Os animais olhando para a reunião entre os porcos e os humanos e não conseguindo mais diferenciá-los. Nossa, que cena marcante. É a representação perfeita daquilo que o poder pode fazer. Corromper, transformar, apagar as diferenças. Demais. É um final que te deixa com um nó na garganta, né? Sim. E com a sensação de que a luta pela liberdade e a justiça é uma batalha constante. A gente precisa estar sempre vigilante, questionando o poder, defendendo nossos direitos. E a Revolução dos Bichos é um ótimo lembrete disso. Com certeza. Orwell nos dá um soco no estômago e nos faz acordar para a realidade. E nos inspira a lutar por um mundo melhor, mais justo, mais igualitário. É isso aí. E para você que nos acompanhou até aqui, fica o convite para continuar essa reflexão. O que a Revolução dos Bichos te fez pensar? Quais paralelos você traça com a realidade atual? Compartilhe suas ideias com a gente. Vamos continuar esse debate. E que a obra de Orwell continue nos inspirando a lutar por um mundo mais livre e consciente. É isso aí. Chegamos ao fim do nosso mergulho em A Revolução dos Bichos. Espero que tenham gostado. Até a próxima!